Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 404, gravado em 13 de outubro de 2025. Eu sou o Guilherme Goulart e dessa vez, sozinho, vou trazer para vocês algumas das notícias que nos chamaram a atenção nas últimas semanas. Então, pegue o seu café, vem com a gente, você já sabe, é aquele nosso momento de conversarmos, de falarmos sobre algumas das notícias que nos chamaram a atenção. E você também sabe que pode entrar em contato conosco pelo e-mail no podcast @segurançalegal.com, no Mastodon, Instagram, Blue Sky e YouTube. Se você quiser, também pode nos assistir lá pelo YouTube ou também aqueles que, a grande maioria, na verdade, né, acaba nos escutando pelo feed mesmo, mas também estamos no feed, que você pode assinar direto no site do segurançalegal.com, e também Spotify, né, se quiser ouvir pelo Spotify, também estamos lá. E também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, apoia.se/segurança legal. Você pode escolher a modalidade de apoio e a gente sempre conclama que você considere, né, apoiar um projeto de divulgação de conhecimento, divulgação científica, por que não, né, das áreas de segurança da informação, de direito à tecnologia, de proteção de dados e agora, mais recentemente, né, nos últimos aí, 2 anos talvez, temos também falado muito mais sobre inteligência artificial, também é o tema da vez, né, que acaba se relacionando muito com os temas que a gente vem tratando aqui, sobretudo segurança da informação e proteção de dados pessoais, né? Bom, então vamos às notícias dessa semana, começando sobre uma notícia eu achei bem interessante, que inclusive o Vinícius, que infelizmente não pôde estar aqui conosco hoje, ele até foi consultado aí por um órgão de imprensa, até depois temos que ver se já foi publicado lá a reportagem que ele participou, né? Mas de qualquer forma, nós tivemos essa nova regra do Gabinete de Segurança Institucional para o tratamento de informações classificadas em nuvem, né? Então o que aconteceu? A gente está falando aqui de uma instrução normativa do gabinete, do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, a instrução número 8, publicada agora no dia 7 de outubro de 2025, que faz uma mudança bem importante no paradigma de tratamento de informações classificadas, né? Ou seja, aquelas informações que exigem ali um grau diferenciado de segurança, né? Acho que o primeiro ponto aqui que a gente pode destacar, né, é a própria divisão desses dois mundos, né, da cibersegurança, o mundo das empresas, o mundo privado e o mundo dos estados de maneira geral, né, ou seja, a segurança é vista no âmbito do poder público, né? Isso não só do poder público brasileiro, mas o poder público mundial, né? Claro que por trás disso tudo, os pressupostos de cibersegurança e de segurança da informação continuam todos ali, né? A gente ainda fala sobre os atributos de segurança, confidencialidade, integridade, disponibilidade da informação, não repúdio outras vezes, né? Mas o que ocorre é que as necessidades, às vezes, né, quando a gente separa esses mundos do público e do privado, as necessidades são diferentes. E eu diria que as ameaças, as fontes de ameaças são diferentes, né? Porque quando a gente olha para os atacantes envolvidos em ataques, né, em violações no mundo privado e no mundo público, as próprias motivações deles vão ser motivações diferentes, né? Então, vimos aí recentemente, né, as questões das invasões lá no sistema de pagamentos brasileiro, o objetivo ali do atacante, né, né, a fonte ali da ameaça é justamente obter ganho financeiro, né? Quando a gente fala em estados, por outro lado, nem sempre vai ser isso, né? Eu posso ter, inclusive, motivações políticas, né? Motivações relacionadas aos regimes de um determinado estado e acesso a informações, né, por outros estados para fins até comerciais. Vimos acontecendo aqui no Brasil, né? Quando, ainda no governo Obama, Dilma foi monitorada, né? Então tem aquele caso que chamou bastante atenção ali, né? Então você tem um paradigma, né, de ameaças totalmente diferentes, envolvendo até questões de espionagem ou de cyberespionagem, né? Então, acho que o primeiro ponto é essa divisão entre esses dois mundos, né?
E essa nova norma, ela representa, na minha opinião, uma mudança de postura bem importante da administração pública brasileira, né, ao se abrir para a nuvem, né? Embora o Serpro já utilizasse, né, via os seus próprios serviços, outros serviços de nuvem, a gente vê essa abertura na linha de uma renovação, né? Vimos também em agosto agora desse ano, com o decreto 12.572, vimos uma renovação lá da Política Nacional de Segurança da Informação, né? Então, além desse novo decreto que estabelece a nova PNSI, temos agora a possibilidade de tratar dados classificados, né, nos graus reservados e secreto em nuvens privadas ou comunitárias em data centers exclusivamente localizados no Brasil. Desde que, né, também se destaca que esses provedores sejam habilitados pelo Estado para realizar o tratamento dessas informações e também sejam auditados, né? E aí, nessa linha, uma portaria também agora, alguns dias antes dessa que eu falo agora, a portaria do GSI número 37, de outubro de 2025, habilitou a Amazon, né, a AWS, para, abre aspas, eu leio aqui, a busca do desenvolvimento e do aumento da maturidade em segurança da informação e cibernética, além da promoção da melhoria na cultura cibernética nacional. Então, tudo indica aí que veremos a AWS como esse agente aí de nuvem, né, para tratar essas informações classificadas do Estado brasileiro. Fica vedada, entre outras coisas, né, que a instrução traz aqui, fica vedada o uso de nuvem pública ou nuvem híbrida, né? E é interessante dizer que existe uma outra instrução normativa, né? Esse também, eu estou falando aqui sobre algumas normas, né, instruções e tudo mais, pode cansá-los um pouco, mas a administração pública brasileira aqui, ela é cheia de normas de segurança da informação, né, para o tratamento de informações, não só para o tratamento de informações, mas para outras atividades também. Então, pode soar meio cansativo, mas é a característica da administração pública, né? Então, quando essa nova norma veda o uso de nuvem pública ou híbrida, mas o que é nuvem pública ou híbrida? Bom, aí tem uma outra instrução normativa número 5 de 2021 que define o que é cada uma delas, né? Inclusive, essa instrução número 5, que eu acabei de me referir, ela também foi modificada agora por esta nova instrução número 8, agora de outubro de 2025, né, para proibir o uso de computação em nuvem, né, ou seja, antes ela proibia o uso de computação em nuvem para informações classificadas, e essa nova instrução normativa altera a de número 5 para permitir isso, né, e essa de número 5 também traz outros requisitos mínimos de segurança. Bom, o que então mais essa instrução traz, né? Então ela é bem técnica no sentido de estabelecer requisitos especificamente técnicos para o tratamento dessas informações, né? Quando a gente olha o artigo 3º da norma, né, vou dar alguns exemplos aqui para vocês, né, vai ficar, como sempre, os links lá no show notes para se vocês quiserem, não, eu sugiro que vocês leiam, né? Questões técnicas como segmentação de redes para permitir o isolamento de ambientes, uso de tecnologias para o isolamento de máquinas virtuais, sendo que esse isolamento deve se dar por cada órgão, inclusive, né? Ou seja, não se pode compartilhar máquinas fora do órgão, inclusive, né? Uso de algoritmos de estado de criptografia, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? É uma coisa já antiga aqui, relativamente antiga na nossa Organização da Segurança da Informação Brasileira. Garantir que as chaves criptográficas sejam gerenciadas exclusivamente pelos órgãos de registro, né? Um dos grandes problemas, né? A gestão, o gerenciamento de chaves no âmbito da criptografia, independentemente do algoritmo utilizado, e o Vinícius sempre comenta isso, é um dos grandes problemas, né? E a norma endereça essa preocupação também. Necessidade de uso de backups criptografados, necessidade de implementação de logs imutáveis, né? Além de um sistema centralizado de gestão de identidade, ou seja, o que
a nuvem, né, que for habilitada para atuar tratando os dados classificados do Estado brasileiro precisará fazer é se adequar a esta norma, né? Então, o que nós teremos, né, com essa aproximação aqui com a AWS, por exemplo, é que o AWS é, disponibilize serviços que sejam compatíveis com essas regras, né? E isso já vem acontecendo, isso já acontece nos Estados Unidos, como eu vou falar logo a seguir. E também uma coisa que chamou atenção, né, é que esse provedor, ao prestar esses serviços, lá no artigo 7º, ele deve possuir as certificações em 5 normas ISO, né, 27001, a 27017 e 18, que é diretrizes para segurança em serviços de nuvem, a 27701, que é a extensão da 27002 para os controles de segurança, né, que são certificados, né, pela 27001, e a 22237, que é sobre segurança em data centers, né? Além de questões relacionadas à recuperação de desastres, não compartilhar recursos físicos com outros clientes que não sejam, né, como eu disse antes, o órgão em questão, né? Então, de fato, são normas assim importantes, né? Eu diria que são diretrizes, né, de certa forma até um tanto quanto genéricas, né? Mas que colocam um grau de segurança importante, um grau de segurança interessante, né? Eu diria é, adequado, talvez, com o nível de exigência de segurança né, que se exige, né, para o tratamento de informações classificadas, né? Agora, também, como se sabe, é possível estabelecer algumas críticas, né? Eu comentei antes, é uma movimentação do Estado brasileiro no sentido de se utilizar de recursos em nuvem, né? Ou seja, você tem aí, evidentemente, benefícios, né? E como a adoção de tecnologias e migrar para a nuvem, seja para ir no setor público ou no setor privado, sempre vai exigir uma análise de risco e uma consideração aí do cenário, do panorama de risco e das ameaças, né? Uma modelagem de ameaças para saber se vale ou não a pena realizar essa movimentação, né? Quando a gente olha para os Estados Unidos especificamente, os Estados Unidos utilizam soluções semelhantes, né? A AWS, por exemplo, possui o AWS GovCloud, que eles chamam de regiões soberanas, inclusive para o tratamento de informações top secret, olha só. Inclusive, eles têm lá o AWS Top Secret Cloud, mas, né, aí nós temos uma diferença, né? Quem conhece um pouco o National Institute of Standards, né, do americano, o NIST, eles possuem uma série de normas de segurança, e aí muito maiores e muito mais eu diria, complexas do que essa instrução normativa, por exemplo, né? Então, o AWS, aqui nesses dois casos, precisa cumprir as normas do NIST aplicáveis a esse ambiente de nuvem. Tanto é assim, né? E são regras, repetindo, muito mais robustas do que essa que vemos aqui. Tanto é assim, né, que eles se permitiram utilizar a nuvem da AWS para serviços prestados e tratamento de informações da CIA e também da NSA. Mas uma coisa que chama bastante atenção, se vocês entrarem lá no AWS GovCloud, né, vocês vão ver a referência de que, e eles ressaltam que a infraestrutura é somente operada por cidadãos americanos em solo americano. Notem, isso está lá na abertura do serviço deles, né, na página inicial do serviço deles. Então, essa questão, me parece, da preocupação com os cidadãos americanos é que está no cerne, talvez, da crítica que se possa fazer aqui, né? E que deve se refletir também em outros estados, que não o americano, né? Porque qual é o ponto, né, de você utilizar um serviço americano operado por cidadãos americanos? Isso tem um fundo de preocupações, né? Que vão ser preocupações diferentes quando um estado não americano utilizar esses recursos americanos para pro tratamento de informações classificadas, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que acaba
se conectando com uma preocupação muito mais geopolítica, eu diria, né? Ou seja, é colocar também nessa modelagem de ameaças que se faz quando um Estado vai, né, mover a sua infraestrutura de tratamento de informações classificadas por uma nuvem de um governo estrangeiro, né? É você avaliar os aspectos geopolíticos dessa movimentação, né? Então, esse eu acho que a possível crítica que a gente poderia fazer, porque ser o dono dos recursos de nuvem pode, em certas circunstâncias, afetar, eu diria que talvez aqui a disponibilidade, né, do serviço, né? Então basta a gente pensar com os recentes, os recentes desacertos, para dizer o mínimo, os desarranjos aí entre Estados Unidos e Brasil, que parecem estar se ajustando nesse momento, né? Mas com sanções para funcionários públicos brasileiros, né? Entre essas sanções aí, em um determinado momento, chegou-se até, a gente falou aqui no podcast, chegou-se até questionar se as sanções poderiam envolver que a Microsoft deixasse de prestar serviços de e-mail para o STF, por exemplo, né? Então, quando você decide fazer movimentações dessa no contexto geopolítico atual, você deve considerar também os riscos envolvidos nesses novos cenários, né? Então, essa poderia ser uma crítica que a gente faz. Outra questão é a questão dos algoritmos de estado, né? Se comenta ali em um determinado momento, algoritmos de estado, é o inciso 4, né? Aqui do artigo 3º, que a criptografia deve ser feita com os algoritmos de estado. Isso não é novo, né? A figura de algoritmos de estado já foi estabelecida lá em 2012, inclusive com padrões mínimos, uma norma complementar também, número 9 lá do Gabinete de Segurança, que é basicamente você. Como é que eles definem, né, esse algoritmo de estado? É função matemática utilizada na cifração e na decifração, desenvolvido pelo Estado para uso exclusivo e interesse do serviço de órgãos ou entidades do poder público. Bom, essa é uma escolha, né? Evidentemente, os estados podem desenvolver algoritmos próprios ali para o seu próprio uso, né, digamos assim. Mas a gente sabe também, essa também é uma referência que o Vinícius sempre faz aqui, né, que é bastante complicado reinventar a roda no que diz respeito a algoritmos de criptografia, né? Ainda mais num cenário já muito bem estabelecido de algoritmos totalmente consolidados que oferecem, né, garantias importantes e reconhecidas e já testadas, né, no que diz respeito à criptografia. O erro aqui, me parece, e veja, isso não é de agora, isso é desde 2012, é considerar que a segurança de um algoritmo se dá pelo seu segredo, né? Ou seja, é a obscuridade de detalhes do algoritmo que trariam a segurança, quando a gente sabe que a grande questão, né, do uso de algoritmos de criptografia, sobretudo em redes públicas, é justamente ele poder ser público e a prova, e essa publicidade não pode comprometer a segurança inerente, né, da sua proteção. Mas veja, isso também não é nada novo, é uma escolha perfeitamente possível que o Estado pode fazer, mas apenas detalhando aqui, como a gente sempre faz, né? A gente sempre destaca aí os aspectos positivos e negativos das questões que a gente comenta aqui. Então fica essa notícia, então, aqui, né? Sobre essa questão aqui dessa movimentação do governo brasileiro, né? Eu falei antes sobre incerteza geopolítica, né? Por que eu falei sobre isso? Porque uma outra notícia aqui que se alinha completamente com isso foi uma pesquisa, e vou falar bem rapidinho sobre ela aqui, que é o Global Risk in Focus, né, promovido pela Internal Audit Foundation, que eles fizeram um levantamento das áreas que os auditores internos gastam mais tempo e também quais são as prioridades das auditorias, né? E o que chamou atenção nesse ano, né, dos resultados desse ano, foi o aumento expressivo de dois riscos. A ideia de disrupção digital, que envolve a IA, e, vejam só, justamente a incerteza geopolítica. E eles colocam no relatório que essa incerteza geopolítica vai variar de acordo com o tipo de negócio, né, mas, por exemplo, né, e nós vimos isso, nós no Brasil estamos vendo isso,
setores como manufatura, mineração, energia, agricultura e transporte estariam mais sujeitos, né, a esse tipo de incerteza, né? A média mundial, na ordem, apenas para deixar claro aqui, foi, né, ou seja, as preocupações dos auditores internos, seria cibersegurança, disrupção digital, resiliência dos negócios, capital humano e mudanças regulatórias, né? A parte geopolítica apareceu em quinto lugar na Europa, América Latina e Estados Unidos, e aumentou também 19% desde a última avaliação, né? Também aqui na América Latina, que ficou a preocupação que ficou em segundo lugar foi a disrupção digital, o que demonstraria aqui um certo receio, né, dos latino-americanos aqui de ficar para trás no uso de inteligência artificial e na liderança dessas tecnologias, né? Ao mesmo tempo, né, por uma questão de soberania, a gente sabe também que a gente tem utilizado, né, inclusive no setor público aí, de forma muito intensa, soluções também americanas, né? Então isso acaba envolvendo preocupações também de ordem, veja, não só de disrupção ou de não estar na liderança, né? Ou de não possuir soluções, né, brasileiras, por exemplo, relevantes aqui, pelo menos até esse momento, mas quando se conecta isso com a incerteza geopolítica, cria-se justamente preocupações, veja, a gente está falando aqui de auditorias, de auditores internos, né? E claro, colocado nessa pesquisa feita no setor privado, mas se conecta com o tema que a gente colocou antes aí, de como a incerteza geopolítica pode afetar também a segurança da informação, né? Temos também a atualização ou atualizações do grande ataque cibernético aí, o sistema financeiro que atingiu a CIM, falamos sobre isso lá no episódio 396. Bem, então qual foi a novidade aqui, né? Foi que a polícia conseguiu. Eles disseram que conseguiram interceptar mensagens, né? A gente sabe que a ideia de interceptação telemática que ocorre se dá quando a mensagem é interceptada durante o seu trânsito, né? Então talvez aqui eles não tenham efetivamente interceptado, mas sim devem ter tido acesso de alguma forma a mensagens já trocadas. Muito provavelmente foi isso, né? E a novidade foi que os criminosos, né, eles conseguiram, né, capturar, né, mensagens ali que os criminosos discutiam estratégias de como eles iriam lavar o dinheiro, se, inclusive, se vangloriando, ali, festejando, né, o ataque, dizendo que estariam famosos e tudo mais. E aí tem algumas conversas ali entre os responsáveis, quem seria o responsável por lavar o dinheiro, né, ele teria sido cooptado e teria oferecido contas de laranjas, e também uma mensagem perguntando se essa pessoa queria lavar o dinheiro, teria capacidade para movimentar 1 bilhão. O sujeito disse que não, e o outro, né, responde em tom de deboche: tem alguns trilhões aqui. E, também segundo a reportagem, ele teria afirmado, mas não se sabe exatamente quem era e como isso se deu, e também não sabe se ele não estaria só se vangloriando também, né? Mas que ele teria contato com donos de bancos digitais. De forma interessante também, um dos suspeitos depois do ataque fugiu para a Alemanha e está na lista da Interpol, né? E conectado não com esse ataque, mas com este assunto, né? Teve uma outra notícia recente aqui do Correio Brasiliense, né, que um servidor do, do Banco do Brasil teria cobrado 1 milhão para permitir o acesso ao seu notebook, né? Então, ele teria, né, cobrado esse valor. Aí na reportagem tem a foto ali do notebook com os adesivos do Banco do Brasil e papel de parede do bebê e tudo mais, né? E o Banco do Brasil disse que detectou e frustrou a tentativa por meio do monitoramento interno, né? Acionou a polícia e está colaborando com as investigações. Então, pelo visto, os controles de segurança surtiram efeito, né? Mas notem como o cenário de riscos se modificou, né? Nós temos então quadrilhas que estão, mesmo depois desse ataque cibernético, eles estão aí atuando para ter acesso às infraestruturas internas dos bancos, né? Porque veja, pode ser que você também queira, né? E eventualmente você pode
o atacante ele pode, né, pensando como criminoso, ele pode muitas vezes não estar realizando um ataque, mas ele pode estar justamente realizando um levantamento de informações, né? E aí isso que acaba chegando nas instituições financeiras de maneira geral, né? Ou seja, o que teu funcionário pode fazer fora da organização, né? O quão rápido você, a instituição consegue detectar desvios, né? Uma atuação suspeita, né? Como é que são as políticas, como é que é o processo de contratação até mesmo, né? Departamento Pessoal, Recursos Humanos e Segurança da Informação estão ligados, né? Seja pela referência lá na ISO 27002, então essa ideia de trabalho remoto, de monitoramento, dos monitoramentos que são feitos, né, dos registros, do acompanhamento, da segregação de funções, por que não? Então, tudo isso está no centro, né, e da própria implementação das políticas criadas, está no centro dessas preocupações, né? Porque notem, nesse caso aqui, a quadrilha, né, se dispôs a pagar 1 milhão para um servidor que, por outro lado, também se dispôs a cobrar esse valor para permitir, para franquear o acesso a criminosos, né? Então é algo bem delicado, né? E muitas vezes você não consegue saber qual é o preço do funcionário ali, né? Então, por isso que medidas de controle, parece que as do Banco Central aqui surtiram efeito, são cruciais, né? Cada vez mais importante aqui para se antecipar a esse tipo de ataque que tudo indica está cada vez mais frequente aqui no Brasil, né? Bom, a revista Nature, para a gente não fugir aqui da tendência, né, dos últimos episódios, que a gente sempre fala sobre IA em algum momento, né? A revista Nature publicou um artigo que o Vinícius tinha descoberto, me passou. Eu achei, assim, uma das descobertas mais interessantes dos últimos tempos, embora eu já intuísse um pouco esse tipo de. Claro, não por conta das mesmas razões, mas por conta de encontrar, né, situações como essa no cotidiano e até também na academia, né? Que é a relação entre comportamento desonestos e a delegação de atividades para IA. Então, esse estudo, né, justamente fez essa relação, né, que a delegação de atividades para ferramentas de inteligência artificial pode aumentar, né, ou traria uma tendência de comportamento ou de comportamentos desonestos, né? Bom, por que isso é importante? É importante porque todo mundo sabe, todo mundo que está nos escutando aqui sabe que as pessoas estão cada vez mais delegando uma série de decisões para modelos, para ferramentas de IA, né? Seja questões muito simples do cotidiano, como até também questões, né, que interferem na vida das pessoas cada vez mais, né? E quando a gente começa a falar também no uso de agentes, né, no uso e na implementação de modelos, de ferramentas que passam a ter um grau de autonomia maior para realizar atividades, mas ainda assim são comandadas por alguém, aí vem a importância disso, né? Se verificou que as pessoas começaram a pedir ou sugerir que as máquinas, né, que a IA ou as máquinas aqui, mas a IA de maneira geral, agissem desonestamente, e isso teria relevância porque as máquinas estariam mais predispostas a cumprir ordens antiéticas ou a trapacear do que outras pessoas, né? E aí o artigo joga com vários elementos da economia comportamental, né? Tem eu cheguei a estudar um pouco isso no mestrado ainda, né? Meu professor orientador, meu mestre, meu orientador no mestrado e no doutorado, entre as suas áreas de estudo ali está a análise econômica do direito, né? E uma dos conceitos, né, dos elementos que a gente estuda ali na análise econômica do direito que vem da economia, né, que é a ideia da teoria da agência, né, que é justamente quando uma pessoa, o principal, delega uma tarefa para um agente, né? Isso a gente vê, por exemplo, no direito, no contrato de mandato, né, quando você estabelece né, ou outorga poderes para alguém praticar atos jurídicos no teu nome, você tem ali uma relação entre principal e agente, né? Então, é,
esse problema do principal agente, ele faz com que a gente discuta várias coisas dentro da economia e do direito, né? Ou seja, você pode confiar no agente, né? O agente vai agir sempre no interesse do principal, né? A ideia é que se eu delego uma tarefa para um agente, esse agente deve agir no meu próprio interesse, que sou o principal, né? Desvios nessa questão, às vezes até são coibidos pelo próprio direito, lá no contrato de mandato a gente vê isso, né? E aí começam a emergir também uma série de outros problemas, ou seja, tem assimetria informacional, eu sei o suficiente sobre o agente, né? Eu confio no agente, né? O agente tem interesses que poderiam se sobrepor aos interesses do principal. Veja que isso tudo a gente analisa quando o principal e agente são pessoas, né? Então, isso faz com que a gente tenha custos contratuais, né? Seja custos de supervisão do agente, custos ou de monitoramento do agente, né? Custos para consolidar a confiança, né? Isso, o professor Fernando Araújo, que estava revisitando o livro dele para pegar um pouquinho dessa questão aqui do agente, né? Da teoria da agência. E repetindo, né? Que se faz no âmbito de agente e principal sendo pessoas humanas, né? E aí o grande problema é que as pessoas estão delegando, né, os principais, né, o principal está delegando tarefas para um agente que é uma IA. E aí eu tenho né, logo de saída, uma grande imprevisibilidade, né, que não é um agente racional e que também, veja, ao contrário das pessoas, a IA ela não tem constrições morais, né, reservas morais. Ela pode ser treinada para realizar atividades, né, que simulariam um agente moral, mas ela não tem moral como uma pessoa, né? Então, esse é um dos elementos, inclusive, né? É, o agente no mundo real, né, entre pessoas, o agente que é solicitado para que ele seja desonesto, ele vai ter um custo moral, né, de ser eventualmente pego como desonesto, e até um custo legal, eventualmente. Ele pode estar descumprindo uma lei, dependendo do tipo de ordem que for dada para ele, né? E aí o que essas pessoas, os estudiosos, né, os pesquisadores descobriram é que esse custo de ser do agente ser desonesto, ou seja, o custo de você pedir para alguém fazer algo desonesto, ele é diminuído quando se faz o mesmo pedido para uma máquina. Por quê? Porque, entre outras explicações, é que a máquina não suportaria, no primeiro momento, esse custo moral, né? Ela seria mais propícia a seguir ordens antiéticas, foi inclusive uma das considerações que eles fizeram aqui, né? E daí, claro, se quiserem ler o artigo lá, mas eles fazem, são basicamente dois testes que eles fazem, né? E aí colocando agentes IAs e agentes humanos em situações semelhantes ali para tentar medir isso, né? É claro que, ao mesmo tempo, eles também descobriram que se a máquina for explicitamente dada uma ordem explícita para que ela não realize atividades que sejam consideradas antiéticas ou que sejam consideradas trapaças, ela se negaria a fazer. Mas isso não seria uma propriedade global, digamos assim. Você teria que dar no próprio prompt esse comando para que ela não trapaceasse, né? Então, isso faz, né, ou fez com que eles tivessem a conclusão de que a delegação para IA aumentaria o comportamento antiético, veja, tanto do lado do agente quanto do lado do principal. Ou seja, aquele que dá as ordens também passariam a praticar comportamentos, né, ou aumentar a frequência de comportamentos antiéticos, né? Então, as razões que eles disseram aqui pelas quais nós, seres humanos, devemos nos preocupar com os achados desse estudo são que quando você delega comportamentos para uma máquina, observaram-se mais comportamentos antiéticos, né? Os cenários de delegação para as máquinas, para IA aqui, vão ser mais frequentes do que a delegação para os humanos, então isso envolveria um número absoluto de aumento de comportamentos antiéticos pelo número de delegações, ou seja, as pessoas vão cada vez mais delegar
atividades para as IAs, né? E mesmo nos melhores cenários, os comportamentos antiéticos, eles aumentam. Por quê? Porque as máquinas tendem a cumprir mais comportamentos antiéticos do que as pessoas. Os números são bem relevantes, né? As pessoas, os humanos ali teriam uma tendência de seguir comportamentos antiéticos entre 25% a 40%, já a máquina vai de 60% a 95%. Lembrando aqui, a gente está resumindo, né? Eu estou resumindo, um estudo complexo, né? Eles utilizaram mais de um modelo para chegar às conclusões deles, então o ideal é que, se você tiver interesse nesse estudo, vá lá ler, estude o próprio estudo, o artigo, né? Realmente é bem complexo, tem toda a parte técnica e toda a parte né, da matemática ali da coisa, né? Que eles utilizaram, como foram os testes e tudo mais. Eles colocam também algumas limitações psicológicas ali que podem haver, né? Mas eu disse antes, né? Mas eu já intuía que isso poderia acontecer. Por que eu disse isso? Porque eu já me deparei até em sala de aula com o uso de IA, né? Que, claro, depois foi por mim descoberto e tudo mais, né? O professor, quando conhece o aluno, ele também até, às vezes consegue notar, né? Uma diferença na qualidade do texto produzido, por exemplo, né? Então, lembra que eu falei antes, né? O custo de observalidade, ou seja, a possibilidade de observar ou não, ou seja, a possibilidade que as outras pessoas que eventualmente vão ter acesso a produtos produzidos por IA, né? Se há uma impossibilidade de que outras pessoas descubram que você usou, ou uma dificuldade muito grande de que outras pessoas descubram, você vai ter ali uma tendência para o uso, né? Quando o uso for proibido, né? O que vai se dar em alguns contextos educacionais ali, né? Então esse estudo, né, publicado mais uma vez aqui na revista Nature, evidencia um pouco disso e coloca a gente num cenário, eu diria assim, bem delicado e bem complicado, né? Porque a gente sabe, ao mesmo tempo, que a internet também permite, pelas suas próprias propriedades, né, uma série de comportamentos antiéticos, ilegais, né, de trapaça, né? A gente olha para o Brasil, por exemplo, e enquanto eu estava gravando aqui, chegou uma ligação dessas de fraudes que a gente fica recebendo aí o dia todo, né? O brasileiro já está acostumado, já tá começando a ficar treinado para isso, e ainda assim nós somos aí um dos países que mais sofre com fraudes cibernéticas e fraudes por telefone e tudo mais, né? Então, quando eu junto essas duas tendências, né, a gente nota uma piora em um valor que é muito importante para o direito, mas é importante também para a segurança e para as relações humanas, né, que é o valor da confiança, né? Então você parece, né, acho uma das conclusões preliminares que a gente pode fazer aqui é uma erosão da confiança e sobre como isso pode afetar não somente negócios, né? É o foco principal aqui do podcast, né? Um podcast mais direcionado aí para o mercado, digamos assim, né? Para empresários, para empresas, né? Ou seja, você pode notar uma erosão da confiança nos contextos, mas uma erosão também até mesmo do próprio tecido social, né? Eu diria, né? Que de uma forma ou de outra dá para se dizer que já aconteceu com a internet também, né? A questão da confiança, né? Como a internet afeta isso, mas com a IA agora parece que o cenário tende a piorar se, e aí vem, né? Vem a possível forma de resolver. Se os mantenedores, né, as empresas, né, que desenvolvem os modelos, não construam guardrails, não construam medidas de controle adequadas o suficiente para evitar de maneira global esse comportamento desonesto da máquina, né, ou de seguir atividades desonestas, né. E isso é bastante complicado e eles destacam isso nesse estudo, e a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, né? Como as pessoas são muito criativas em descobrir como enganar a máquina, né? Então, a máquina não pode, a IA não, foi instruída a não fornecer receitas lá de bombas, né? E aí o sujeito vai lá e engana a máquina, diz, eu estou escrevendo uma peça de teatro e tal, e aí a máquina vai lá e dá a instrução que ela não deveria dar, né? Então, a grande questão é essa, né? Se os desenvolvedores serão capazes
de prevenir comportamentos desonestos nos próprios modelos, o que é bastante difícil de saber, né? Mas o estudo revelou, né, que inclusive isso, assim, que é muito fácil enganar a máquina para fazer com que ela se comporte de maneira diferente daquilo que ela foi treinada, né, para se comportar, né? Bom, pessoal, dessa vez aqui gravei o podcast, né, o episódio sozinho. O Vinícius mais uma vez não pôde participar, mas deve voltar no próximo episódio. Então, por isso, fica aqui um episódio mais curtinho, de 40 minutos, né? E eu agradeço a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima!